Você está preparado para rever os seus conceitos sobre educação familiar? Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. René Descartes ele tem uma frase muito conhecida que diz assim: penso, logo existo. A nossa capacidade de pensar, ela nos remete a um sentido existencial. Pensar é poder refletir e, a partir dessa reflexão, adquirir conceitos, valores, aprender regras e normas que vão nos levar naturalmente a conduzir as nossas decisões. Assim acontece com você, comigo e com seu filho. Então, para podermos ter posse desse direito de pensar, nós precisamos refletir sobre o modelo de educação que estamos tentando implementar em nosso lar, em nossa família. Educar não é moldar mente. Não são os nossos conceitos de felicidade que vão fazer com que os nossos filhos sejam felizes também. Porque não existe uma relação verdadeira no sentido educacional, que aqui nós queremos passar, se nós não conhecermos o nosso próprio eu. Conhecer esse eu é ter posse, uma dimensão real de quem somos e do que buscamos na nossa vida. Porque nós não conseguimos passar para os nossos filhos algo além do que o que nós somos, do que o que somos. Então, é importante você primeiro se autodescobrir, se conhecer, ter essa relação verdadeira consigo mesmo, para depois decidir se essa relação é saudável a ponto de você fazer uso dela e levá-la na educação do seu filho. Então, chegam em nossa mente diariamente sugestões, são artigos, são cursos, são palestras, livros que nós buscamos para tentarmos resolver esse ou aquele problema que surge na nossa relação familiar. E aqui vão algumas dicas. Além do amor imenso que geralmente nós temos pelos nossos filhos, é preciso que nós tenhamos um olhar diferente para esse outro ser que coabita, que coexiste nesse instante em nosso ambiente familiar. Após esse olhar sensível, é preciso que a gente aprenda a dialogar com ele, buscar, através das palavras dele, entender toda a busca que ele sente, que ele carrega em seu íntimo. Porque você precisa, através desse diálogo, entender o que o seu filho quer para a vida dele, como ele quer se posicionar diante da sociedade, o que ele quer conquistar. Dessa forma, você vai para o terceiro passo, que é conhecê-lo. E não tem algo mais eficiente no processo educativo do que conhecer o seu filho. Então, faça uso desse conhecimento de uma forma mais real possível. E aí vai a quarta dica, vivência. Então, vamos lá. Nós olhamos, nós dialogamos, nós conhecemos e agora nós vamos vivenciar. E aí eu lhe pergunto, você atualmente está vivenciando e fazendo com que seu filho também vivencie o que você acha bom ou o que você acredita que ele acha que é bom? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes até os programas de casa, até as músicas, o tipo de leitura que a gente compra para incentivá-lo a ler, todas são muito em função do que você acredita que vai ser bom para ele. Ou você acredita que ele vai achar bom. E aqui eu vou passar para vocês uma experiência própria. Eu sempre amei Harry Potter. Então,
Eu assistia tudo, fui aos cinemas, li os livros, e quando meus filhos chegaram numa idade que dava para compreender, eu comecei a incentivá-los a assistir, a ler, e o tempo todo eles assim, poxa mãe, isso é do seu tempo, isso aí não é nosso, isso não é meu, até que eu desisti. Passaram assim alguns meses, talvez um ano ou mais, e eles pediram para rever e para que eu falasse um pouco sobre Harry Potter. E assim eu fiz. Peguei o primeiro filme, aproveitei a oportunidade e disse: vamos começar a assistir novamente? Quem sabe dessa vez vocês passam a gostar. Eles sentaram comigo, eu fiz a pipoca, né? Preparei todo o cenário e nós fomos assistir. Eles simplesmente amaram. E não queriam mais parar de assistir. Então, pegaram os livros, leram os livros e depois da leitura eles passaram a assistir o filme. E para mim isso foi muito bom, porque eu entendi que naquela primeira vez que eu os busquei para que eles assistissem comigo, não era o tempo. Eles não estavam prontos para aquele tipo de conteúdo que eu estava querendo passar. E assim deve ser o nosso processo educacional. Nossos filhos, eles têm um tempo de amadurecimento. E esse tempo é preciso ser respeitado, porque os ensinamentos que você tem que passar para ele tem que ser de acordo com a vontade dele de aprender. Tem que ser de acordo com as dúvidas deles, com os desejos dele, ou seja, de acordo com a demanda. Então você não pode dar mais água a ele, porque ele vai se sufocar. Então dê a água de acordo com a sede dele. Vamos transformar aqui para o nosso processo educacional. Vai ensinando a ele de acordo com o que você sente e percebe que ele está buscando aprender com você. Claro que dentro de uma convivência diária, entre você estabelecer uma forma de conviver com ele, tipo um contrato de convivência, você vai ter que passar para ele, que ele vai ter as obrigações dele a resolver, assim como você também tem as suas. Mas no dia a dia, perceba aquela pergunta que ele faz na hora das refeições, ou perceba o bom dia, a forma como ele se comporta quando chega da escola, para que você vá tentando minimizar os conflitos que porventura possam vir a surgir nessa relação e nesse processo de ensino-aprendizagem que deve ser mútuo. Quando você, em algum momento, estiver assim mais aflito e sentir que não sabe direito como agir, sabe aquela hora em que parece que nada está dando certo? Que tudo que você tentou passar não está surtindo efeito? Então, quando você estiver assim, silencie um pouco. Espere para que cada lágrima, para que cada silêncio e situação também que vem do seu filho possa fazer com que você reflita no que deu errado. E se você já entendeu que algo não está dando certo, é hora de parar e conversar com ele. Não tem nada mais libertador do que uma boa conversa, evitando pancadaria verbal, evitando discussões, e que vocês possam entrar no entendimento. E aí você tem que, nessa hora, estar preparado para ouvir dele que não está satisfeito com o seu modelo de educação. E isso não é algo muito bom de se ouvir. Por quê? Porque as nossas experiências negativas, elas trazem para nós sentimentos negativos. Então nós já vamos para essa conversa mais ou menos assim, sentidos frustrados, tristes, porque não estamos conseguindo atender o modelo de educação que nós planejamos para eles. Então, é importante que nesse momento você reflita se esse modelo de educação que você está tentando aplicar para ele, quais são os pontos nele que não estão dando certo. Então, essa experiência vai fazer com que você
leve para seu filho o que for mais positivo. E dessa forma você vai gerar menos experiências negativas e, consequentemente, menos sentimentos negativos. E assim vai dia após dia, mês após mês, porque é algo diário, esse processo tem que ser diário. Porque a gente não busca a felicidade como um local situado ali adiante para que a gente chegue lá e a partir desse chegar a gente possa ser feliz. Não. A felicidade tem que ser no caminhar, tem que ser nas descobertas, tanto do seu filho quanto sua. Porque não é porque você já é mãe, já é pai, já é avó que cuida de alguém, é responsável pela educação de alguém, independente da idade, que você tem que parar de viver. A experiência ela tem que ser mútua. Você vai ter que passar a viver de uma forma diferente, porque agora você não vive apenas para si mesmo. Você vive para si e para levar conteúdo ao outro. Você busca se realizar como pessoa e, ao mesmo tempo, ajudar aquele outro ser ainda imaturo a também buscar se firmar nas próprias pernas e buscar as próprias realizações. E esse é o processo educativo. Mas, se nós não respeitarmos o espaço e o tempo um do outro, nós vamos atropelar. Vai ser um atritar diário que, com muito pouco tempo, vai gerar um cansaço físico e um cansaço mental. Consequentemente, esse cansaço mental ele vai trazer para nós um processo de tristeza, de melancolia, às vezes uma angústia. E isso pode, se tomar proporções assim grandes, chegar até uma depressão. Essa situação pode acontecer com você, pai, mãe, e pode acontecer com seu filho. Porque as frustrações, elas nos levam a isso quando não são devidamente sanadas, tratadas, quando não buscamos corrigir aquela situação que está nos levando exatamente para esse ponto. Então, esses filhos, o meu filho, o seu filho, ele chega na nossa vida e eles trazem valores para nós, diante dos comportamentos natos dele, né? Aqueles comportamentos que já vêm com eles, e eles buscam em nós exemplos para que eles possam repeti-los. Quando você sente que seu filho não está indo por um caminho muito legal, quando você percebe que seu filho está adotando comportamentos que você não gostaria de ver neles, quando você vê que ele está sendo mais agressivo ou que ele está mentindo repetidas vezes, coisas desse tipo, você precisa pensar que esse é o momento da poda. E mais uma vez, nós vamos nos reportar aqui à natureza, que é algo que gostamos muito, que é muito natural na nossa fala. Então, a planta, para que ela possa crescer forte e saudável, além de todos os cuidados da adubação, da rega, do sol que ela precisa ter para se alimentar, para produzir seu próprio alimento, ela vai precisar ser podada. Em algum momento, aqueles galhinhos, aqueles ramos que o agricultor, que o florista chama de ramos ladrões, são aqueles ramos que vão tirar da planta a seiva necessária para que o botão floresça mais bonito, para que o fruto se torne mais bonito. Então é preciso chegar nesse momento certo da poda. Na nossa família, o momento certo da poda em relação ao nosso filho é quando nós sentimos, percebemos que eles estão com esses comportamentos que certamente não vão gerar nele boas condutas, que não vão fazer com que ele forme adequadamente seu caráter e sua personalidade para poder interagir no mundo futuramente.
Mas nós vamos aprender com a natureza também que se a poda for, por exemplo, no momento em que que a planta estiver florindo, você vai perder aquela floração. Porque a poda, ela funciona como um ferimento. A planta vai sentir aquela poda e ela vai perder energia. Então, boa parte daquela floração vai cair. E sem a floração, não pode existir o fruto. Assim mesmo vai ser na sua vida com o seu filho. Se você não souber o momento da poda, você vai perder a capacidade, você vai perder a oportunidade, na verdade, de ensinar a ele. Então, digamos que você chegue e queira podar exatamente no momento em que ele está agindo. E aí, dependendo de como você chega, dependendo do seu nível de agressividade, ele vai reagir de forma a aceitar a sua poda ou a recusar, repreender e se rebelar contra ela. Então, essa sensibilidade é necessária a você, pai. E para você reagir em relação ao que seu filho está fazendo, a um comportamento dele, com esse equilíbrio, é preciso que você reveja os seus conceitos sobre educação. Sim, esses conceitos que você adquiriu do pai, da mãe, da forma como foi educada. E também adquiriu com as próprias experiências antes de decidir ser pai, ser mãe e viver aí com esse novo ser na sua vida. Então, reveja esses conceitos. Pense se a fórmula que seu pai, que a sua mãe usou com você, ou qualquer outra pessoa que o educou, que usou com você, se ela realmente é válida para um novo contexto, porque já se passaram anos. É um novo contexto de vida. São novos personagens nessa trama e esses personagens já não agem e reagem da mesma forma que você e seus pais reagiram quando estavam aprendendo uns com os outros, mas lá no passado. Não quero aqui dizer que a gente deve esquecer todo esse aprendizado. Eu estou pedindo aqui, sugerindo que você reveja alguns conceitos, porque quando a gente cristaliza ideias, quando nós passamos a nos fixar no modelo de educação que a gente acredita que só daquela forma vai dar certo, nós já estamos errando. Quando você acredita que apenas o curso tal ou a faculdade tal vai fazer com que seu filho seja feliz e vai lhe deixar satisfeito em relação a ele, você está errando novamente. Não é exatamente dessa forma que você vai conseguir trabalhar reações novas no seu filho. Então, espere que aquele momento, que aquela experiência que você acredita não ser muito boa, que ela cesse, não é? E aproveite o momento em que ele esteja tranquilo, chame-o para conversar. E a partir dessa conversa, tente mostrar a ele o que você está vendo diante das atitudes que ele está tomando. Faça isso no sentido amoroso, como se estivesse conversando, como se ele estivesse conversando com um amigo, dando a ele a liberdade e o direito de também se expressar. Não chegue e simplesmente fale, dê as costas e saia. Não. Chegue para ele num momento gostoso e permita que ele se expresse para que você também possa entender o porquê dessa situação. E aqui eu lembro que os meus filhos, eles gostavam muito de um determinado youtuber. E eu fui com eles na Bienal de São Paulo, há alguns anos atrás, e o youtuber que eles gostam e admiravam faria uma palestra lá. Então, naquele dia, nós tínhamos crachás especiais de autores, porque eu estava lançando um dos meus livros, e nós estávamos lá e fizemos essa ida
mais cedo ao pavilhão de eventos para termos acesso aos convites e eles participarem, junto comigo, é claro, da palestra do youtuber que eles tanto admiraram. No dia anterior, eles compraram uma revista, um livro para poder receberem o autógrafo e lá estávamos nós. Eu me vi na fila imensa, junto com meus filhos, apoiando-os no momento em que eles queriam assistir, ver pessoalmente uma pessoa que para eles era interessante, era importante ver. Então eu pergunto a vocês, por que vocês acham que eu estava ali naquela fila? E eu respondo, eu estava ali porque era importante para mim vivenciar, sabe aqueles pontos que eu mostrei lá atrás? A questão do olhar, do conhecer, do dialogar e vivenciar. Então, eu estava vivenciando com eles aquela experiência, para mostrar a eles que eu também poderia ir ao mundo deles e aprender naquele mundo. E foi libertador para mim, porque eu estava ali, um filho subiu no ombro, outro eu tentei ajudar a ficar mais alto para poder fazer toda aquela reverência quando o youtuber entrou no palco. E logo no início da fala daquele youtuber, ele disse assim, sabe por que eu cheguei até aqui? E era uma multidão, né? Muitos jovens. E ele disse assim, eu cheguei até aqui porque eu li muito. Então aproveite, vocês estão numa Bienal do Livro. Aproveitem, busquem a leitura que vocês mais gostam e leiam muito. Porque se vocês não fizerem a diferença, vocês não vão sair do lugar comum. Gente, meu queixo caiu. Então, alguém que eu já tinha um conceito, uma ideia pré-estabelecida, quebrou minhas pernas logo na primeira fala. Logo na introdução do que ele estava querendo passar para aqueles jovens. Então, tudo que ele falou foi legal? Não. E aí, mais uma vez, eu mostro a vocês como é importante a gente não se cristalizar em ações e conceitos pré-estabelecidos. Porque quando tudo terminou, eles cansados, suados, fizeram foto, pegaram autógrafo e chegou a hora do almoço. Aí eu disse, esse é um momento bom. Então fomos almoçar e durante o almoço nós começamos a conversar sobre aqueles pontos que o youtuber estava passando lá para eles e eu comecei a questionar como eles se sentiam em relação a um e a outro. E nessa minha fala eu fui introduzindo os meus próprios conceitos. Então eu fui ensinando meus filhos através de uma experiência própria deles. Ou seja, eu fui ao mundo deles. E com isso eu ganhei o quê? Confiança. Quando eles pulavam, que gritavam, que olhavam assim para baixo, que eu estava ali, eu fazia assim para eles, eles diziam, poxa, minha mãe está aqui comigo. Ela está se dispondo a partilhar comigo de uma experiência que nem toda mãe se sentiria bem em partilhar. E muitos de vocês vão dizer, mas você o incentivou em relação àquele youtuber. Não, incentivei naquele momento. Aprendi com eles e ensinei. E logo, alguns meses depois, os meus filhos já nem lembravam. Aquela revistinha, aquele livro já estava no saquinho, no cesto de doações. E essa fase passou. Então imagine se eu tivesse feito assim uma confusão, não é? Em relação a isso, eles não iam conseguir se aproximar tanto de mim como naquele dia. E é isso que eu peço a vocês. É nesse sentido que eu digo a vocês que é importante vocês irem ao mundo dele. E vou relatar aqui uma outra experiência que já não foi com a minha família. Eu estava num evento no Rio de Janeiro e já era um domingo e uma jovem com outros 2 amigos chegou para mim. Eu estava no setor de livros, ajudando na venda desses livros, e uma jovem chegou para mim, apontou para um livro e disse assim, poxa, esse autor é muito legal. Aí eu ri e fui interagir com ela. E ela disse assim, eu assisti uma palestra na sexta-feira e passei o final de semana fora de casa. Quando eu fui para casa hoje, que eu entrei em casa hoje pela manhã, era um domingo à tarde,
Hoje pela manhã, eu encontrei minha mãe e assim que eu entrei, ela veio e me abraçou emocionada. Ela disse: filha, ontem eu assisti uma palestra que fez toda a diferença na minha vida. Uma palestra sobre educação. Algo como que nós estamos conversando aqui. E aí a filha também estava emocionada, no caso a jovem se dizia também emocionada, porque ela tinha assistido uma palestra na sexta-feira que também tinha feito com que ela refletisse nas posturas dela em relação à mãe. E ela disse que as duas se abraçaram e elas não conseguiam assim nem expressar, porque elas queriam falar ao mesmo tempo. As duas queriam falar sobre o que tinham aprendido com aquela palestra. E agora eu deixo aqui para você. Que seja uma palestra, que seja um livro, não importa. Mas busque algo que vai fazer com que você reflita essas situações em relação ao seu filho e cresça junto com ele. Então, quando eu lhe pergunto sobre a sua capacidade, a sua disposição em rever os seus conceitos, é exatamente lhe provocando para que você chegue a esse ponto de ir ao mundo do seu filho e levar a ele novos valores, levar a ele a capacidade, o direito de que eles possam se expressar e você modele o seu jeito de educar através do momento em que você conhecer o seu filho e entender realmente o que ele quer para a própria vida, tá bom? Então, o Cauê de la Torre, ele traz uma frase que eu quero deixar aqui para vocês. Ele diz assim: revi os meus conceitos, corrigi os meus erros, recorri aos meus direitos e refiz os meus sonhos. Com isso eu ganhei força. Hoje eu refiz o meu direito, adquiri o meu direito de ser feliz. Então o Cauê de la Torre, ele está pedindo exatamente isso, para você rever erros, conceitos, ir em busca dos seus direitos, refazer sonhos, mas o mais importante é que você se fortaleça nesse processo para realmente ser feliz e ser feliz em família, porque essa é a felicidade real. Então, amigos, se esse conteúdo foi interessante para vocês, eu peço a vocês que compartilhem, que interajam comigo, que leve isso para os seus amigos e faça com que o nosso canal cada vez mais possa levar valores, conceitos, para que a gente possa refletir e melhorar a nossa pedagogia em família. Um grande abraço, vamos juntos?